nos encontrarmos, fortalecendo essa corrente, esse trabalho que não é nosso, né? Nós aqui estamos todos aprendendo, um fortalecendo o outro nas suas carências, nas suas necessidades, né? Nos abençoando mutuamente, para que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Vamos dar uma pausa agora na nossa musicazinha. Vamos elevar o pensamento a Deus mais uma vez, mentalizando a figura amada de nosso Mestre Jesus. Ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. E é em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, que estamos unidos pelos laços do coração, da amizade sincera e do desejo de nos ajudarmos mutuamente. Permita, Senhor Jesus, que a tua presença, representada pela espiritualidade amiga, possa ela, através do nosso anjo da guarda, os espíritos amigos e protetores, familiares que têm a permissão de estar junto a nós, levem a todos os nossos entes queridos os teus fluidos renovadores, esperançosos, para que possamos continuar nessa jornada, Senhor, fazendo o bem a todos aqueles que baterem a nossa porta. Nos inspira, nos fortalece, nos ampara e que seja feita sempre a tua vontade. Assim seja. Meus queridos irmãos e amigos, boa noite. É sempre uma alegria estar com vocês, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele oferece a base e o roteiro da religião cristã espírita. São explicações das máximas de Jesus, a significação de muitas palavras frequentemente empregadas nos textos evangélicos, a fim de facilitar a compreensão para o verdadeiro sentido de certas passagens. É o código de princípios morais do universo, que restabelece o sentido do Evangelho de Jesus no seu verdadeiro objetivo. E é uma fonte inesgotável de sugestões para a construção de um mundo de paz e de fraternidade. É, na verdade, o pensamento de Jesus explicado à luz da doutrina dos Espíritos, ultrapassando a escrita e resgatando a essência dos seus ensinamentos. No capítulo 26º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Senhor Allan Kardec diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E nesse capítulo ele trata do dom de curar, ele trata das preces pagas, dos verdilhões do templo e da mediunidade gratuita. No item primeiro, o Senhor Allan Kardec trata do dom de curar. Ele diz: restituís a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mensagem trazida através de Mateus, que está no seu capítulo 10, no versículo 8. Então, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e de enfermidade. De acordo com os postulados espíritas, nós podemos deduzir que Jesus apenas estimulou em seus discípulos uma faculdade que neles já havia latente, a faculdade mediúnica. Nós já nascemos médiuns. Os 12 apóstolos, Simão, de sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Mateus o publicano, o Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o que foi aquele que traiu Jesus. Estes 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, algumas recomendações que Jesus fez a eles, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de cajado, que é um bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Ou seja, não se preocupem que nada, que Deus suprirá tudo. As orientações de Jesus não devem ser interpretadas ao pé da letra. Devem ser interpretadas de acordo com a condição espiritual e moral de cada um. Quando Jesus diz não leve alforje,
era uma advertência para que os apóstolos não tivessem nenhuma oportunidade sequer de retornar recebendo alguma doação, porque eles não teriam aonde trazer, né? Ou seja, que representariam isso uma paga pelos préstimos que eles estariam fazendo. Quando Jesus diz, não levem 2 túnicas, ele está justamente, ele estaria convidando a não ostentação, para não serem extravagantes, não se mostrarem superiores e nem melhores, já que aqueles que iriam visitar, muitos deles tinham uma única peça para vestir. Muitos não tinham nem o pão de cada dia. E nem se desviarem do objetivo, já que teriam que se preocupar com a sua mala, com o seu alforje. E quando Jesus diz para não levarem 2 sandálias, a princípio foi interpretado pelos apóstolos que eles não deveriam fazer viagens longas, mas na verdade a advertência sugeria que eles deveriam primeiro atender os mais próximos e depois esperassem novas instruções para seguirem viagens mais longas, deixando claro que os mais próximos são aqueles que Deus colocou em nosso caminho, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros de trabalho, nossos irmãos de fé, irmão que nós conquistamos nas nossas casas de trabalho e de oração. Atendamos em primeiro lugar estas tarefas do nosso dia a dia, afirmava também o mestre, e depois estendamos os nossos cuidados levando a Jerusalém, a Palestina, a Cesareia, a Galileia, as mais cidades longínquas. Recomenda que não levassem o cajado, a bengala, o bastão, muito utilizado como instrumento de apoio nas longas viagens, né? Para as longas viagens pelo deserto, onde se defenderiam de animais, de assaltantes, e também ajudaria no equilíbrio, já que o terreno era muito sinuoso, cheio de altos e baixos. Com Chico Xavier, aconteceu várias vezes de alguém dizer, Chico, eu estou vendendo tudo que eu tenho, as minhas terras, minha casa, meus animais, estou me mudando para Uberaba, né? E gostaria muito, Chico, de poder ter um cantinho para lhe ajudar. E Chico dizia, meu filho, nesse lugar que você mora, não tem o que fazer não, não tem uma tarefinha lá que você possa depreender não. Então é nesse sentido que Jesus advertia os apóstolos, fazer o que nos cabe ser feito, aonde os nossos pés fincaram raiz. Então Jesus estimula seus discípulos os dons mediúnicos, ou seja, a capacidade de curar os mais diversos tipos de males, tanto físicos como espirituais. Alertou-os que se abstivessem do usufruto das vantagens materiais na execução da tarefa. E o porquê dessa recomendação? Porque seus discípulos se conscientizassem da importância da generosidade, que deve prevalecer entre todos os indivíduos, bem como da necessidade de não buscarem motivação interesseira no socorro a que se presta aos outros. Somente assim é que eles verdadeiramente se tornariam dignos do bem que estariam praticando. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de um valioso instrumento de disseminação do bem. E é nessa associação de benevolência com generosidade que o Sr. Allan Kardec assim a define. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual o homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir, a de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a sua luz em todas as fileiras, em todas as classes sociais, ao pobre, ao rico, ao sábio, ao ignorante, para fortalecê-lo no bem. E aos viciosos também, sim, por que não? São filhos de Deus, para corrigi-los. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É uma simples aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. É uma intuição, é uma premonição, é um sonho, né? É uma ideia, é um pensamento, é um desejo. Tudo isso são inspirações nossas.
Porque o bom médio não é aquele que se comunica facilmente, mas é aquele simpático aos bons espíritos. E por eles sempre serão assistidos. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Qualidades morais, perdão, que Jesus as tinha de sobra. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 7, diz que Jesus estava atravessando o lago e se dirigindo à província dos Gadarenos. Ele se deparou com um homem que vivia atormentado por maus espíritos. Os possessos haviam se apoderado dele de maneira que ninguém conseguia segurá-lo. E mesmo preso com grilhões, com algemas, ele quebrava e fazia tudo aos pedaços. Vivia machucando-se contra as pedras, contra os montes, e pernoitava, vivia nos sepulcros, escondido de todo mundo. A situação era bem lamentável. Entretanto, ao ver o mestre dele se aproximar, ele correu em sua direção, ajoelhou-se e os espíritos possessos falaram pela sua boca: que eu tenho contigo, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Sentindo íntima compaixão pela sorte daqueles espíritos, o Senhor indagou: qual o teu nome? E eles disseram: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, diante desse quadro tão lamentável, Jesus sentenciou em voz imperativa: sai deste homem, espírito imundo. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram que o homem havia saído dele os demônios, e ele estava sentado, tranquilo, aos seus pés, arrumado, bem vestido, perfeito juízo, ficaram com medo. O homem, após ser libertado, ele suplicou a Jesus: deixe-me ir contigo, Senhor. Eu poderia te ajudar na embarcação. Jesus, com a sua autoridade moral, poderia sim até requisitá-lo para algumas tarefas durante a viagem. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. O quanto Deus lhe fez. Use a tua cura para curar os outros, mas faze onde Deus te colocou para a tua felicidade. Assim o homem se foi e anunciou à sua cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele em nome de Deus. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele diz: respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não nos esqueçamos a edificação da nossa própria fé para nossa vitória estável. Por vezes, alguns discípulos do Evangelho, acreditando terem despertado para a vida maior, se apartam de tudo os que te cercam e partem para seguir como ajudante um benfeitor, um espírito amigo, uma pessoa querida, alguém que lhe abriu os horizontes e agora quer estar junto dele o tempo todo, aquele que adota um guru. Eles se fundam, a grande maioria, na passagem de Lucas, do capítulo 14, no versículo 25 a 27, que diz: e todo aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ora, renunciar os prazeres da carne, a porta larga, os desperdícios, os vícios, a preguiça, a indolência, mas servir a Jesus aonde Deus nos fincou. Então, tudo bem que algo de bom realizou junto daquele benfeitor. Você pode até seguir ele, se orientar com ele, caminhar alguns dias com eles, meses e anos, mas não deve esquecer que esse benfeitor vai desencarnar, ele vai ter que seguir a vida dele. E nós vamos ter que retornar ao nosso habitat natural, local onde estariam as oportunidades de nosso crescimento espiritual, para concluir a tarefa que nós deixamos para trás. Nós abrimos mão de tudo, mas agora vamos ter que retomar o caminho para concluir. Ou seja, terá de retornar, só que agora sem o cajado, sem a bengala, exatamente como Jesus disse aos apóstolos. Logo após a crucificação, disse Jesus: estou partindo e vocês ficarão sem a minha presença física, ou seja, sem a bengala. Então se segurem no Evangelho.
Desenvolvam a fé através da prática da caridade. Mas consolando, Jesus disse: não vos inquieteis, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que ficará convosco eternamente, o Espírito de verdade, que através dos dons que vos dou em nome do meu Pai, lhes possibilitarão restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Então, o dom de curar trata-se, portanto, de uma habilidade profunda e complexa, cujo surgimento em uma pessoa não depende da idade, do sexo, da condição social ou de sua filiação religiosa. Quando Jesus ressuscita a saúde de alguém, ele sempre lhe diz: a tua fé te curou, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos unidos em nome de Jesus, transferindo fluidos, energias, positividade, motivação, alegria, para que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, a fim de que nós possamos continuar perseverando nessa luta. Ainda vai perdurar por muitos e muitos séculos. A transição começou agora, estamos fazendo primeiro a nossa transição interior, nos alimentando da palavra do Cristo. Ou seja, nós já aprendemos com a dor a reconhecer em nós mesmos a causa, criando agora uma afinidade com fluidos curadores, daquele que serve de instrumento nas mãos dos benfeitores espirituais. Portanto, assim, nós vamos nos tornando verdadeiros médios de cura, sem nem o saber. E é bom que assim o seja, para que o orgulho, a vaidade e a idolatria não corra atrás de nós. Quanto a restituir a vida dos mortos, nem Jesus poderia, porque seria transgredir a lei de Deus, a lei de destruição, lei natural do retorno do espírito à vida espiritual. Por que impedir que uma pessoa volte para a verdadeira vida? Só para agradar os familiares? Muitas vezes o doente, o paciente, o familiar, o ente querido está entubado, está com um câncer terminal, mas está todo mundo orando: meu Deus, me permita. Vamos pedir para que seja feita a vontade do Pai, para que ele tenha, se encontre com os amigos, com os familiares, com os benfeitores, que tenha uma passagem suave e tranquila, e que nós possamos continuar trabalhando, orando, porque pela falta de conhecimento sobre a ciência espírita, muitos creem que Jesus devolveu a vida orgânica a Lázaro, já que ele se encontrava sepultado há 4 dias. O Senhor Kardec, na Gênesis, no capítulo 15, do versículo 39 a 40, ele diz: em razão de poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando seu perispírito ao corpo físico. Então, durante muito tempo, o homem foi considerado uma dualidade, corpo e alma. Difícil era conceber que algo tão material como o corpo pudesse lhe ter unida uma alma totalmente de essência espiritual. Então, para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo, desde que deixara de respirar, então para eles havia uma ressurreição em alguns casos. Lázaro estava, dizem, 4 dias no sepulcro. Sabe-se que existe a letargia. Hoje nós temos conhecimento da letargia, que é a morte aparente, onde o ser perde todos os sinais vitais, que podem durar de 8 dias e até mais. Acrescentam que Lázaro já cheirava mal, o que é um sinal de decomposição do corpo. Ora, um corpo está cheirando mal não significa que esteja morto. Em certos indivíduos, há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tais casos um cheiro de podridão. Basta que quem já fez visita aqui ao Hospital do Câncer, ao leprosário, entra naquelas enfermarias e sente um mau cheiro, porque muitos estão com algumas partes do corpo esperando a cirurgia, porque as carnes estão mortas. Então a morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida e o espírito perde o contato com o corpo. O evangelista João, no capítulo 11, versículo 1 e 2, ele narra, Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra enorme fechando. E disse Jesus: tira a pedra, Marta. Com a ajuda, Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está ali dentro há 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te dei e te pedi para creres, verás a glória de Deus. Creia. Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados nas faixas e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A ressurreição de Lázaro conduz a outras considerações que merecem ser destacadas. Jesus realizou 2 categorias de ressurreição: a ressurreição do corpo e a ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Maria. Aos olhos do mundo, a primeira dessas 2 maravilhas assume maiores proporções, mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo e mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena, porém, nunca mais morreu, porque nela ressurgiu não foi a carne, mas foi o Espírito, em nome do Senhor. Então, ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Madalena vivia para os prazeres da carne. Os judeus não sepultavam os seus mortos, fato esse que contribuiu muito para o ressuscitamento de Lázaro. O não sepultamento, o enfaixamento, o banho, o unguento, impediam a rápida decomposição, amenizando os maus odores e dificultando a proliferação das bactérias. A afirmativa de Marta, quando Jesus ordenou a remoção da pedra, de que o corpo cheirava mal, porque havia ali 4 dias, sugere que Lázaro estava morto. Mas o espírito estava ainda ligado ao corpo. Um pouco mais tempo, um pouco menos tempo, a desencarnação seria definitiva e aí nem Jesus poderia trazê-lo de volta. E nem Deus, porque é da sua lei a volta do espírito à pátria espiritual. Então é preciso compreender a extensão desse episódio, pois se quisesse Jesus, recuperaria a saúde de Lázaro, assim que foi informado por Marta. Ele poderia ter realizado a cura à distância, como ele fez com o servo do centurião. Seria apenas mais uma dentre tantas as outras que o mestre realizou. Lázaro foi um missionário na terra. Ele veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Tanto isto é verdade que no versículo 4 de João, logo no início do texto evangélico, João anotou esta afirmação de Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como estamos agora fazendo em nome de Deus, emitindo vibrações para nossos entes queridos, os amigos, familiares que já partiram e os que estão passando por provas aflitivas. As preces têm um poder imenso, a ponto de alguns segmentos religiosos cobrarem para realizá-las em prol de alguém. Afirmar ao contrário é enganar a quem paga. A mais,
Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do recurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnação. Foi esse tráfico degenerado e abusivo, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, que pela superstição motivou Moisés à invocação dos mortos. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério dessa questão, pelo descrédito a que lançou sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão, como afirma o Sr. Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 28º. Então, nessas considerações, podemos encontrar possível motivação da advertência de Jesus. Ele sabia que seus discípulos não fossem suficientemente firmes em suas responsabilidades perante os necessitados, poderiam desvirtuar-se, principalmente se deixassem se seduzir pelos atrativos. Eles ainda não estavam totalmente evangelizados. Tanto é que Pedro o negou 3 vezes, Judas o traiu e muitos correram com medo de serem presos. Então, nesse sentido, o escritor espírita francês Léon Denis, poeticamente assim assevera: a mediunidade é uma bela e delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e de cuidados excessivos. Exige o método, a paciência, altas aspirações e sentimentos nobres. O mercadejar a mediunidade é dispor de uma coisa de que você não é dono. É abusar da boa vontade dos desencarnados, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo de seu fim providencial. Na pergunta 459, o Sr. Allan Kardec deixa bem claro essa participação que os espíritos estão tendo agora em torno de nós. Enquanto estamos conversando, eles estão aplicando paz, estão retirando energias grosseiras de nós, estão purificando e fluidificando nossas águas, estão abençoando o nosso lar, convidando espíritos a se retirarem ou a ficarem em paz se evangelizando. Porque na pergunta 459, o Sr. Kardec diz: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que nós possamos imaginar. É com bastante frequência que são eles que nos inspiram, que nos dirigem, que nos controlam, que nos conduzem. A mediunidade é importante e útil instrumento para Deus levar alívio e instrução aos seres humanos, pois para poder servir de veículos aos pensamentos e às ideias dos espíritos superiores. Porém, para ser colocada a serviço da benevolência e da generosidade, ela requer um médium, um exercício bastante disciplinado, uma vida íntima ativa, bem direcionada, um consciente conhecimento de seu mecanismo e de sua estrutura, além de uma sintonia com as esferas superiores através da prática da caridade. Essa caridade que vocês estão fazendo agora, de se unirem a este pecador, para juntos fortalecermos em prece, em oração, levando a veículos distantes, a palavra de Jesus. Ela sim é que é a responsável e merecedora de todo o nosso louvor, de todo o nosso crédito. No entanto, via de regra, é a oportunidade de reabilitação e de evolução do próprio medianeiro, em virtude de ela ser concedida tanto aos dignos como aos indignos. A mediunidade, longe de ser uma marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, o indício de renitentes imperfeições. É o ônus, é um risco, é um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear, plantar, pode colher mais tarde ou pode também ferir-se, mais uma vez, com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium é um trabalhador como qualquer outro. Com o recurso da mediunidade pode produzir mais para apressar ou abreviar os regates de faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom, que lhe é concedido em confiança para uso adequado. Disse também Jesus: não façais que vos paguem com as preces. Não façais como os escribas, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham suas fortunas. A prece é um ato de caridade, é um ato de arroubo do coração.
Cobrar alguém que se dirija a Deus por outro é transformar-se em intermediário assalariado. O bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Está disponível a todos que assim a desejar. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É aquele que as compra e se julga, como mais das vezes, dispensador de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu dinheiro para que alguém assim o fizesse para ele. Não, eu pago, alguém ora por mim, eu vou viver a minha vida. Eu já estou quite com Deus. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiros o encargo de orar mediante uma paga? Com que vibração essa minha prece, esse meu pedido chegará ao ente querido? Ela tem que partir daquele que tem o carinho, o amor e o sentimento. Daí nós termos dito, o nome está em nosso coração. A gente colocou no papel apenas por um exercício de memorização maior, para nos ligar, nos conectar e atrair ele para esse momento como o de hoje. Então, qual o fervor de terceiros quando delega o seu mandato a outro e este outro assim por diante, a isso sem seduzir a eficácia da prece como o valor de uma moeda de curso? E aquele que não pode pagar, como é que fica? É falta de caridade. Por que então cobrá-la? Seria uma prevaricação. Quantos deixam de entrar ou de fazer as necessidades dessa ou daquela religião porque não tem como pagar o que precisa? Então Jesus expulsou os vergalhões dos mercadores do templo. Condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular qualquer preço. E como nos diz o nosso querido Cassimiro Cunha, através do nosso querido Chico Xavier, se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade não colherás a alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte. Bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem as bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, nos envolva com esses fluidos para que a gente possa ser também mensageiros do seu amor, dentro primeiro do nosso lar, orando pelos que estão aflitos, pelos que estão inquietos, os que estão com medos e apavorados, os que perderam a fé no futuro, mas que nós sejamos esse instrumento através do exemplo. Somos espíritos com uma tendência muito grande a falir, a cair em tentação, mas orando e vigiando e nos fortalecendo uns aos outros, nós vamos sair vencedores dessa encarnação. Que nós possamos, durante o desdobramento da noite de sono, pedir para que esse encontro se estabeleça, pois cada um de nós, nessa hora, tem uma tarefa a ser executada. E os Espíritos estão tirando, com a nossa permissão, nossos fluidos, nossa energia, nosso pensamento, nossa doação, em nome de Deus e em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de todos. Aqueles que entraram depois, não deu para ver o nome, se sintam acolhidos e abraçados. Muita paz, uma boa semana.